Fala, meus amores, olha só, o papo de hoje está começando e eu, Oceano Paiva, tenho satisfação mais uma vez de estar juntinho de vocês. Já vou te convidando para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder nada do nosso conteúdo e fazer, sabe o quê? Já compartilha para um amigo e diz assim, olha só quem está no papo de hoje. E começando o nosso papo, eu não poderia esquecer de mandar aquele super abraço para os nossos parceiros da Linfortel Internet, a internet que eu uso e que eu recomendo para você. Uma internet de qualidade que me proporciona um bem-estar gigantesco, não trava na hora dos vídeos, meus uploads que eu preciso fazer dá tudo certo. E o que é bom a gente recomenda mesmo. E vamos começar o nosso papo trazendo uma reflexão. Como você tem enxergado a política no nosso país? Como você trata os governantes nas esferas, desde federal, estadual e municipal? Quantas vezes você já viu e ouviu alguém desejar o mal a determinado líder político, religioso, por não concordar com a sua forma de agir, de falar ou de algumas tomadas de decisões? A gente vê muito hoje isso na internet. Pessoas destilando ódio, pessoas falando mal, pessoas democraticamente colocando a sua opinião ali depois da opção que foi dada a todo mundo de ter um celular, um computador, escrevendo e fazendo o que é de direito, que é opinar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para que vocês saibam que tudo que nós propagamos é algo que não volta mais, não tem como você resetar o jogo. Então eu peço para que vocês propaguem sempre o bem, para que vocês façam sempre o bem, porque a via de mão dupla daquilo que nós fazemos e desejamos parece um bumerangue. Vai, mas volta. E em 1 Timóteo 2 e 6, a palavra fala o seguinte: orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade. Autoridade. Essa autoridade ela pode ser religiosa e governamental, ela pode ser qualquer autoridade exercida em nosso país, mundialmente falando, que esteja à frente, liderando outras pessoas. Para que possamos viver uma vida com calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Ou seja, onde eu quero chegar trazendo essa reflexão para você? Que é obrigação minha, é obrigação sua, é obrigação nossa, para você que crê. Você que não crê, desfaz a minha fala, faz de conta que não foi para você. Que nós devemos orar pelos nossos governantes. Você gosta? Ore muito. Você não gosta? Ore mais ainda. A nossa nação padece por falta de oração, por falta de intercessão das pessoas para que os nossos líderes tomem decisões assertivas, para que eles tenham discernimento e nos represente bem. Se existe alguém hoje no poder, em uma das esferas, desde a federal, a estadual ou a municipal, que você não gosta, que você não compactua com a ideia, que você não apoia o projeto da forma de fazer realmente política pública em uma dessas esferas, ore também, porque você está inserido nessa sociedade. E se essa sociedade não for a melhor, com certeza você também não desfrutará de algo bom nela. Portanto, desejo bem, porque ele volta para você em uma quantidade que você nem consegue imaginar. E hoje eu estou recebendo ele, que desde o ano de 1994 é morador do Parque Mingoni 2, desde então começou a contribuir com a sua vida junto ali à localidade Jardingá, no município de Lusiânia. Eu estou falando dele, que é um ser humano simples, um ser humano com um olhar sensível, um ser humano que olha para as diversas causas do município que carece de forma, aquele olhar todo especial politicamente falando, é essa pessoa que está do meu lado que olha dessa forma. E eu peço que vocês recebam ele, o amigo vereador, presidente da Casa de Leis deste município, Carlos da Liga, na ocasião, um pré-candidato, mas, aliás, perdão, um candidato a vereador. E seja muito bem-vindo,
meu amigo Carlos da Liga. Sam, obrigado pela oportunidade de estar aqui, para levar aqui uma mensagem aos ouvintes. Você estava falando aí, muito importante ouvir essas frases retiradas da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Quando você falou, orem pelas autoridades, é porque a autoridade ela é concedida por Deus. Ela é otorgada por Deus e pelo povo. Então, a gente pede sempre oração, eu sempre fiz isso, sempre pedi para as pessoas. Sou católico, apostólico romano, mas tenho uma admiração por todas as instituições. Admiro demais, são pessoas que resgatam as pessoas do mundo, né? Desse mundão aí cheio de tanta angústia, de tanta coisa que vem, que às vezes assola algumas pessoas da nossa população, mas a gente pede muito e a gente tem que ser temente. Embora somos pecadores, mas temos que ser temente a Deus, porque tudo dá certo, tudo dá certo. A gente imagina em alguns momentos, Senhor, que vai explodir tudo na vida da gente, que você até quer abandonar aquilo que você faz, e que faz com carinho, mas tem momentos que você quer abandonar, depois você reflete, entra numa reflexão profunda e fala, não, eu nasci para isso aqui. Então, falando em nascer para isso aqui, eu nasci para ser pai, para ser avô, para ser esposo, para ser um homem trabalhador, lutador, batalhador. Você está lendo meu script, né? Que eu já ia perguntar E quem é Carlos da Liga. E por que, não, é porque dentro dessa reflexão que nós começamos, me traz assim o entendimento de que eu chego a combinar às vezes com alguns dos meus assessores, olha, eu tenho que ter muita força para poder superar tantos contrastes que vêm, que acontecem com a gente, que eu estou hoje, em 2024, fechando 16 anos de vida pública como vereador, né? Em 2012 eu não ganhei, não venci diretamente a eleição, mas eu assumi de qualquer forma, fiquei na qualidade de suplente, mas assumi. Então, venci 3 eleições diretas. Então, é um trabalho muito, muito puxado, é um trabalho que você tem que se doar. Não? Eu costumo falar muito, aquele político que fecha o vidro do carro, que fecha as portas para a população, ele não terá muito sucesso, porque nós somos constituídos para atender a população. E o vereador, ele é o para-choque, ele é o esteio. As pessoas procuram o vereador, os deputados falam isso. O vereador é o primeiro a receber a presença da pessoa, que são as pessoas que mais precisam, as pessoas que nos procuram, eles nos procuram por quê? Ele sente de qualquer forma, que a gente tem uma representatividade e acaba sendo um esteio para ele, um porto seguro, né? Isso não é demagogia, é a verdade, né? Sim. E o vereador, ultimamente, ele tem se transformado em presidente de associação, né? É direto, é focado. Então, eu quero te dizer que eu não sou vaidoso na questão nenhuma, nem vaidade nenhuma, nem política em nada, mas na presidência da Câmara, frente à presidência da Câmara, nós trabalhamos muito em consonância com os demais vereadores, em harmonia com todos os vereadores, seja da base do governo, seja da oposição. Eu trabalhei isso no meu início, pedi, Senhor, dai-me força, discernimento, inteligência para conseguir entender cada uma pessoa do parlamento. Não é? E não vou mentir aqui para você, é um lugar que tem muito ego. É um lugar que tem muito ego, o parlamento. Então você tem que sobreviver a isso. Você tem que trabalhar isso do dia a dia, né? Então a gente escuta muito dos demais vereadores, olha, como você se porta democraticamente, como você conseguiu superar tantos obstáculos dentro de uma presidência. Estamos aqui hoje, com poder, com sentimento de dever cumprido, sim, de ter pautado inúmeros projetos importantes, e conseguir articular os votos, conseguir levar o entendimento dos parlamentares a importância que o município tem para conosco. Então, e uma parceria exemplar com o governo municipal, isso aí a gente tem esse respeito. O prefeito Diego Sorgato é um homem de uma transparência invejável, é um homem de uma dignidade absoluta, um homem correto, ordeiro, sabe, reto. Então, assim, a gente tem uma parceria porque sabe com quem você está trabalhando no dia a dia. Então, projetos da Câmara Municipal, na nossa gestão como presidente, não teve gaveta. Não teve gaveta.
e não terá até o nosso final do mandato, agora faltando parece que 4 meses para finalizar o mandato como presidente, como vereador e como presidente. E eu quero também aqui aproveitar o momento para agradecer os vereadores, porque de uma forma ou de outra não se tem sucesso sozinho, não se tem uma boa Não se gestão, constrói nada nada sozinho, né, sozinho, não se Carlos? tem uma boa gestão sozinho, e gerir a Câmara Municipal de Lusiânia não é fácil, eu diria que o orçamento da Câmara Municipal de Lusiânia ele é maior do que muitos municípios, Brasil afora. Não é maior do que muitos municípios. Então, não é fácil, é uma responsabilidade muito grande. Né? E nós organizamos desde o início de 2021 um jurídico competente, um financeiro competente, um contábil competente. Né? Substituímos algumas peças para que a gente tivesse uma engrenagem de trabalho de transparência na Casa de Leis, que a gente pudesse Há uma chegar... necessidade no tabuleiro mexer Exatamente, algumas pudesse peças para chegar à dar certo, aprovação né? das nossas contas, né? Então é isso aí que é um trabalho de muito cuidado com o erário público, né? Então, assim, graças a Deus, a gente tem trabalhado com pessoas muito competentes, né? Em todos os setores da Câmara Municipal, no administrativo. Então, assim, é um trabalho de parceria que está dando aí a possibilidade do primeiro presidente da Câmara Municipal de Lusiânia ficar por 4 anos. Que bacana. Olha só, nós vamos trafegar um pouquinho na sua vida pessoal. Eu gostaria de saber de onde vem a sua naturalidade, quem são os seus pais, se você é natural do nosso município mesmo, né? Então, Porque abraçado pelo nosso município, eu sei que você foi e permanece sendo durante muito tempo. Mas de onde vem sua naturalidade? nasci na cidade de Lago Verde, no Maranhão, que contava com 19 mil habitantes, agora conta com 14.940 habitantes, segundo o censo. Então, a cidade que eu nasci, para esse pleito agora, perderá 2 cadeiras, que ele voltou para 9 cadeiras. Lá o pessoal assiste muito a TV, né? E aí... Porque diziam que quando não assistia TV, tinha muita... Não, eu quero chegar lá. A cidade de Parauapebas, lá no Pará, é uma história bem especial. Ela é vinculada à Serra dos Carajás, você já ouviu Sim. falar muito. E a cidade de Lago Verde, mas muita gente migrou para essa região de Parauapebas. Eu estive lá em 1986, com meus 16 anos, tive a possibilidade de ir para Parauapebas 3 vezes, dentro da minha adolescência, trabalhando lá. E lá era um distrito igual Jardingá, e virou uma cidade pujante, uma cidade extremamente grande, muito populosa, porque ela foi recebendo a migração de vários municípios, e Lago Verde tem praticamente 4 mil pessoas morando lá em Parauapebas. Por isso que diminuiu, segundo o censo, o número de habitantes da cidade de Lago Verde. Mas vamos lá. Eu nasci em Lago Verde no dia 19 de abril, dia do Índio, né? Dia do Exército Brasileiro, dia do rei Roberto Carlos, no dia 19 de abril de 1970. Você só pegou datas assim... especiais, né? especiais. E aí, nasci na cidade de Lago Verde. De lá, nós migramos para um distrito que chamava Arame, que emancipou-se a cidade do Arame, no Maranhão. Depois voltamos para Lago Verde. Meu pai sempre foi político, nunca foi candidato a cargo nenhum, mas sempre esteve nas decisões do município. Meu pai sempre foi de direita, nunca foi de esquerda. É bom falar isso, eu não tenho vergonha de falar, até porque a gente tem que ser real com as coisas. É importante, né? E aí, a esquerda, na época, ela perseguiu muito o meu pai, lá para 1975, 76. E aí nós acabamos migrando para o distrito de Arame, que posteriormente se transformou na cidade do Arame. E aí voltamos para Lago Verde, e aí eu conheci meu padrinho e minha madrinha, que moravam em Teresina, no Piauí. E em 1993, lugar maravilhoso, porém quente. 1993, em uma visita à cidade de Lago Verde do meu padrinho com a minha madrinha Antônia, que já é falecida, meu padrinho é vivo, está lá no Maranhão, morando no Maranhão agora. E eles me levaram e eu fui estudar no bairro chamado Mucambinho, lá na cidade de Teresina, no Piauí, na capital do Piauí. Quem sabe, quem está nos ouvindo vai entender, quem conhece Sobradinho. Perto Mucambinho, melhor. De Timon? Não, ali depois Mucambinho já é mais para o outro lado, é do lado do Rio Poti. Do Rio Poti. O Timon é do lado do Rio Parnaíba, né? Tá. Então eu morei no bairro Buenos Aires, lá acima da Avenida Duque de Caxias, acima da Coca-Cola. Eu estou falando isso aqui porque tem muita gente do Nordeste que está nos ouvindo.
Isso é importante a gente destacar aqui. Então, eu fiz a minha terceira série em Teresina, voltei para a cidade de Lago Verde, e assim fui tendo essa evolução de conhecer pessoas, e meu pai sempre falava, cara, você vai ser político um dia, meus irmãos, você vai ser alguma coisa, porque você é muito aberto a diálogo, a conversas. Sabe? E vamos seguindo aqui. Então, comecei lá na cidade de Lago Verde, a organizar competições infantis de futebol. O saudoso amigo chamado Osmar Lima, que já faleceu, de Covid-19, ele foi vereador por 3 vezes, e ele era funcionário do Banco do Estado do Maranhão, depois virou Banco Econômico, né? Banco Econômico, depois virou Banco Itaú. Então, ele apoiava esse trabalho que eu me identificava lá e organizava as competições. E aí, acabei trabalhando na Prefeitura Municipal, prestando serviço, veja só, ao Banco do Estado do Maranhão. Virei o tal do office boy, né? E acabou que, uma cidade pequena, né? Os idosos com muitas dificuldades, a gente ia lá, dava aquela atenção a eles e acabei trabalhando junto lá no banco. Quando eu falei com o prefeito da época, que nós ajudamos a eleger, lá em 1988, a primeira vez que eu votei, antes votava só com 18 anos, e eu conversei com ele, prefeito, eu preciso que você me dê um reajuste. Eu estou trabalhando com muito afinco, com muita vontade, e eu estou tendo problemas, porque não estou conseguindo me manter, né? Ele falou, faz o seguinte, eu não tenho como modificar o que eu tenho para ti. Beleza. E eu conversei com uma pessoa na frente da minha casa, da casa do meu pai, a senhora Zulmira, e a mãe do meu amigo Renê, que hoje mora em São Paulo, e ele morava na 706/7 Norte e trabalhava numa clínica veterinária, né? E eu falei com ela, eu pedi o número dele, ela me deu, eu liguei para ele, Renê, eu quero mudar um pouco de vida, eu quero... Aqui na cidade de Lago Verde não tem outra coisa a não ser uma cervejinha gelada e um servicinho aqui na prefeitura, mas não está dando, meu amigo. Precisa de algo melhor. E aí ele abriu as portas para mim, esse cara foi importante demais na minha vinda para Brasília, e morei o ano de 1991, já em 91, cheguei em Brasília dia 4 de janeiro de 1991, trabalhei na clínica veterinária. Mas eu volto rapidinho lá no Osmar, que me apoiava nas competições, e aí tomei gosto pela questão do futebol. Nunca gostei de jogar futebol, jogava por brincar, mas eu gostei muito de organizar competições. O da Liga surgiu daí? Aqui no Mingone, na cidade de Lusiânia. E aí, vim para Brasília. Em 91, cheguei em Brasília, sem nenhum parente e tal. Comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar e o meu primeiro salário... Nessa época você tinha o quê, uns 23 anos? 21. Meu primeiro salário da clínica veterinária, ele superou em 5 vezes o salário que eu recebia na cidade de Lago Verde. Você vê que o crescimento já foi rápido, né? Então, trabalhei bastante e fui na casa do meu pai, viajei lá para o Maranhão para passar uns 10 dias lá, gostava de uma cervejinha. Eu tenho 23 anos que eu não bebo bebida alcoólica, né? Então, mas eu gostava da cervejinha. Cheguei lá e falei, meu pai, eu vejo o sofrimento dos meus irmãos, eu vejo o sofrimento do senhor, que cuida dos netos, que cuida também dos irmãos. Eu vou falar para o senhor, aqueles que queiram ir para Brasília, eu vou dar total suporte lá. Os que quiserem ficar, eu vou conseguir indicar em alguns empregos lá, que a gente conhece, passei a conhecer muita gente, porque a clínica veterinária lá, ela era atendimento ao povo do Lago Sul, Lago Norte, essa região lá. Um network muito grande, muito né? grande. Então, a gente conseguiu ficar muito conhecido lá, e eu consegui empregos para vários irmãos. E aí começaram a migrar. Aqueles que não gostaram voltaram, mas hoje eu tenho o irmão que mora na Asa Norte. A oportunidade foi dada. Sim. Aí eu tenho o irmão que mora na Asa Norte, o Manuel Filho, que é o Manuel Tragino do Nascimento Filho, né, que tem o sobrenome do meu papai, e o meu irmão José Cleves Costa do Nascimento, que virou vereador na cidade de Formoso do Araguaia e Tocantins, que é o J. Cleves, que está concorrendo o seu 4º mandato e está com os 3 mandatos seguidos, né? Lá em Formoso do Araguaia tem feito um bom trabalho e está com possibilidade de vencer mais uma eleição. Então, assim, e conheci a Amélia em 1991, ainda recém-chegada em Brasília. Amélia é a pessoa que você constituiu família. Sim, a minha esposa, minha amada, minha companheira, minha amiga, guerreira, né? E conheci a Amélia e aí acabou que surgiu o Guilherme, né? Nosso filhão.
né? E aí você perguntou de onde sair, e aí eu estou tentando aqui chegar lá e voltando de novo no tempo. Sou filho do senhor Manuel Trajano do Nascimento, cearense de Acaraú, né? Oh, conterrâneo. E sou filho da dona Francisca Costa do Nascimento, nascida no Piauí, já falecida, tem 13 anos que faleceu, que deixou um legado histórico na família. O meu pai está com 87 anos, é o velhinho mais bonitinho que eu conheço na vida, né? Lúcido. Imagine o que ele faz hoje. O que é a terapia dele? Desde quando eu me entendi por gente, que lá no Maranhão chama quitanda, né? Meu pai tem a quitanda, o comércio dele. Ele está com 87 anos, ele nunca parou a quitanda. Quando nós questionamos ele, papai, está na hora do senhor parar. E os cálculos ali, né? As matemáticas? Consegue, lucidez total, total. Ele fala, se eu largar isso aqui, eu vou morrer cedo, meu filho. Meus filhos. É o habitat natural, né? A terapia dele é o comércio. Tá? Ele tem a aposentadoria dele, etc, etc. Então, assim, de lá de Lago Verde, tive uns tempos também na capital São Luís, então, para chegar aqui em Lusiânia, antes, porém, de vir morar em Lusiânia, quando eu estava em Brasília, como eu falei, chegando não tinha nenhum parente, nada, eu vim muitas vezes para fazendas aqui em Lusiânia, vejam só, passar um domingo, uma folga lá da clínica e tal, isso em 91. E acabei gostando muito, aí minha sogra, lá na cidade de satélite... com 1 ano de idade. Pois é, olha só, na cidade satélite de Ceilândia, minha sogra... você há de convir comigo que você deve ter lido históricos de Ceilândia, lá na década de 90, era muito violento Ceilândia, muito violento, então muita violência, e ela, minha sogra, ela cansou de ver tanta violência, ela falou, eu vou procurar uma chacrinha em Lusiânia, vou comprar lá nos matos, lá no meio do breu. De fato, ela comprou no meio do breu. Porque naquela época... Sim. Então ela comprou a casa que era do senhor Gentil, lá na Avenida 3, na quadra 157, lote J. Isso, Mingoni 2. Mingoni 2. E aí, o que acontecia? Amélia, nós visitávamos a família aqui e trazia o Guilherme para passar a semana. Nós entrávamos no ônibus, a Amélia começava a chorar. Eu falei, não é possível, não é possível. Nós não temos como não tem como sobreviver passando a semana longe do nosso menino, nosso filho, minha sogra cuidando com tanto carinho, mas é um outro lado, né? O Ceilândia totalmente. E aí, Amélia, vamos acabar mudando para Lusiânia, para o Mingoni, porque lá nós vamos ver nosso filho todo dia, a gente sai mais cedo para trabalhar, volta mais tarde, né? E assim conseguimos vir morar no Mingoni. Chegamos no Mingoni com a mudança no caminhãozinho, no dia 10 de julho de 1994, portanto, 30 anos de Mingoni no mesmo endereço. Aí você me pergunta, por que Mingoni? Por que não Brasília? Oportunidades, Oceano. Eu já tive demais de morar em Brasília. Muita. Mas eu sempre quis morar no Mingoni. É porque é político? Eu já morei lá é muito acolhedor. É porque é político? Não. É porque eu me identifiquei com o Mingoni, eu me identifiquei com o distrito de Jardingá e, por fim, me identifiquei com as famílias tradicionais. Eu tenho um respeito porque eu respeito demais as famílias, que eu tenho uma compreensão que eles me acolheram. E, em troca desse acolhimento, eu dei tudo de mim para ajudar o crescimento da cidade, para ajudar o crescimento do distrito, né? E essa é uma prova que eu vou te explicar o porquê. Eu tenho, no máximo, 10 parentes no município de Lusiânia, 10 familiares. E toda eleição eu tenho mais de 1000 votos. É prova de um trabalho harmônico com as pessoas. E eu não tenho recurso para fazer uma campanha milionária, uma campanha fora de uma normalidade. Não. É porque nós trabalhamos todos os dias. Eu tenho muito isso comigo. Não estou desqualificando os demais políticos da cidade. Sim. Mas eu sou vereador os 4 anos. O ano inteiro, como tem meu dingo, tem. Vereador o ano inteiro. É jus a isso que eu faço. Não é? Eu tenho uma receptividade muito boa, tanto de quem vota quanto não vota em mim. Porque sabe que eu existo ali. Não é? E eu cheguei no Mingoni, se contava as casas, eu acho que nós tínhamos lá umas 4 ou 5 casas de um porte maior, de pessoas de condições, e algumas barracos que foram construídas e se tornando em casas depois. Casas mesmo já com estrutura, né? E você olhar hoje com um drone, uma filmagem de drone, e olhar um bairro cheio de prédios,
de ruas asfaltadas, evidentemente que ainda temos ainda uma carência na questão de asfalto, mas o Diego Sorgato Constante evolução, tem né? feito um trabalho excepcional de evolução, e nós vamos, no próximo mandato, se Deus permitir a nós, concluir todas essas ruas que precisam de pavimentação, porque o prefeito é muito focado. Aqui eu destaco também o deputado Célio Silveira, que é um parceiro incondicional da gestão. Também destaco aqui o deputado Cambão, que que não teve vaidade e veio somar no governo. Porque é um governo que está dando certo. Se está dando certo, quem é que não quer estar perto? Para contribuir para o município, para a evolução. Eu costumo falar em algumas oportunidades que eu tenho, agora no passado recente de inaugurações, que o prefeito de Lusiânia, Diego Sorgato, escancarou as portas do município para receber emendas de quem quer trazer, de quem quer que seja. O prefeito não tem cor partidária. Não houve uma vaidade, houve um pensamento de crescimento da sociedade, de tudo, né? Sim. Antes de eu voltar lá na vinda para Lusiânia, eu gostaria de ressaltar aqui, para mim não esquecer, da admiração que eu tenho pela postura do prefeito Diego Sorgato. O prefeito Diego Sorgato, em vez de fazer algumas coisas que eu vi no passado recente na cidade de Lusiânia, um exemplo da praça ali do Banco do Brasil, que o ex-prefeito, que o deputado federal Célio Silveira, então prefeito, construiu, das 3 bicas ali, que o prefeito vai revitalizar agora, o prefeito Diego. Já começou. Já começou a revitalização, melhor. Nós chegamos no governo em 2021, em janeiro, e o prefeito olhou para um lado e para outro e falou, agora é arregaçar as mangas, é trabalhar. E a união com a Câmara Municipal é excepcional. Nós chegamos ali na escola de tempo integral do Parque Alvorada. Antônio Farias de Mesquita. E eu não estou aqui para inventar, é só olhar no tempo. Não existia ali um discurso verdadeiro no passado, porque não estavam concluídos ali. No máximo, eu vou aqui estourar aqui, 40% da obra concluída. O prefeito Diego Sorgato, em vez de desfazer do antecessor, ele finalizou a obra, respeitando o erário público que já estava gasto ali, finalizou a obra e, não contente, ampliou com mais 12 salas de aulas. Isso é importante, isso é uma visão de um homem de bem, que pensa lá muito mais longe para o município evoluir. Não é? E tem outros exemplos aí, tem vários exemplos. Né? E eu pedi aí um dia desse, eu solicitei ao prefeito e ao deputado Célio, que o deputado consiga uma emenda para que o prefeito consolide a revitalização da Praça do Banco do Brasil. Ali pode virar um cartão postal da cidade. Por que não? Pode sim, não é verdade? Ela não é uma obra condenada hoje, não? Ela ainda tem como sim, eu acredito, uma revitalização? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. No final de tudo, se não tiver possibilidade, que construa uma outra coisa importante ali. Que não fique ali como uma cara de desprezo, não dessa gestão. Porque não é de hoje, né? Eu costumo falar que quando você assume a viúva, você assume os netos e os bisnetos. Eu costumo falar que a presidência da Câmara é uma viúva. Que você assume a viúva com os netos e os bisnetos. Os problemas que vêm, você tem que assumir e resolver. E resolver, como eu vi que o prefeito Diego resolveu vários problemas do município. É o que eu vejo, Carlos, as pessoas falarem muito da questão das 3 bicas, propriamente, não lá onde está sendo, não vou falar uma revitalização, mas uma transformação. Uma reconstrução. Uma reconstrução, transformando geral ali. Eles mencionam muito que é abandonado e aquela coisa toda, mas esquecem de fazer uma retrospectiva e trazem para esse primeiro mandato, esses 4 anos da gestão pública do Executivo Municipal, uma problemática que não é de 4 anos que existe no município, né? Sim. A começar pela cratera lá no Jardim Gá, vamos falar aí aqui da própria 3 bicas, que está seco essa fonte há muito tempo, sim. Né? Aí a gente olha na internet as pessoas comentando, os haters criticando, fazendo inúmeras críticas por algo que ainda não é o período de solucionar. Porque eu acredito que a gestão pública ela é feita de planejamento, é para isso que existe a LOA, a LDO, para que tudo corra bem. E a gente está vendo acontecer na cidade. Não tem como ser um passe de mágicas, né?
E olha, fizeram agora uma situação da internet agora que eu achei muito bacana, Ah, um vídeo de uma pessoa simbolizando o contrário da cidade, que não quer ver as obras da cidade. Aquilo foi muito bem bolado, né? Assim, é vendado, uma Pedro com os olhos vendados. crítica dura para aqueles que eu considero minoria da cidade, que pensam no quanto pior, melhor, mas nós temos tantas pessoas do bem que pensam somente no melhor para a cidade, né? Mas eu queria pedir permissão para a gente voltar lá na chegada da cidade de Lusiânia. Sim. Né? Ainda lá na clínica, eu trabalhei com o Dr. Fernando Lenzi, que era o majoritário da clínica, o sócio majoritário, Dr. Arnando Quintana Mendense, chileno, e também Dr. Geraldo Oliveira. Dr. Geraldo, como eu te falei que o meu parentesco na cidade de Brasília foi tão pequeno na época que cheguei, eu trabalhava com o Dr. Geraldo aos domingos, aos feriados, né? E a gente ganhava um pouco mais porque ganhava extra, né? E o Dr. Geraldo gostava muito de plantão, de tal. E aí eu atendendo os telefones lá, e Toninho para cá, Toninho para lá, e ele falou: ô Toninho, não tem como você mudar esse nome para atender telefone? Aí, Dr. Geraldo, meu nome é Antônio. Você tem Antônio? É Antônio Costa do Nascimento. Um dos nomes mais bonitos que eu já vi. Não. E aí... Mais bonito é Antônio Oceano de Souza Paiva. Mas vamos lá. Aí o doutor, qual o nome? Ele, que tal, Carlos? Eu falei, doutor, tá bom, pode chamar de Carlos. Nossa, então Carlos E não é aí, de cara, batismo. criou isso, E eu conheci a Amélia falando Carlos, mas é a única pessoa que eu conheço que me chama de Antônio em todos os momentos. Nem minha sogra me chama de Antônio. Até meus irmãos me chamam de Carlos, né? Adotaram mesmo o nome, né? E aí, eu fiquei assim, eu cheguei no Mingoni de falar para as pessoas que o meu nome é Antônio Costa, que seria hoje o vereador Antônio Costa. Não, meu nome é Carlos. Carlos. Aí pegou. Né? E aí vamos para a situação da Liga. Envolvimento com esporte. Eu quero aqui lembrar hoje do finado grande amigo Quili, a Natalino Rodrigues dos Santos, seu Quili, pessoa do meu coração, pessoa extremamente amigo que eu tive, desde o meu início de tudo. Ele fez parte da Liga de Futebol, ele me ajudou em todos os momentos. Aí, vamos lá. Cheguei no Mingoni e olhei para um lado e para outro e pensei, eu vou criar meu filho aqui. Eu vou ter que ajudar esse lugar. Né? Um local pacato. Meu Deus, zero. Consegui uma competição de crianças, já vários times de criança, né? E nesse time de criança, os adultos assistindo falaram para mim, faz um campeonato de adulto, cara. Gostaram. Porque nunca se viu, até então, um regulamento de papel, uma coisa com artigo, com parágrafo, com tudo, um regulamento para a competição, para reger a competição. E era muito ruim, porque existia muita falta de respeito, não vou dizer nem violência, né? Falta de respeito, aquela coisa. Nós tivemos que criar regulamento. Então, eles gostaram, falaram, organiza um de adulto. Organizei com 22 times. Parque 10, 9, foi juntando. Existiam 2 campos lá no Mingoni, no Mingoni. E aí consegui uma competição histórica. 22 times. E o povo começava a curtir a beira de campo. Um verdadeiro cerveja, chamado torneio. Era o lazer, né, do nosso distrito. E aí fui provocado pelo amigo Quili. Tem como você criar uma liga de futebol? Uai, o senhor me ajuda? Né? E aqui eu quero lembrar aqui de alguns nomes, Alceu Rodrigues de Souza, João Rosa Rodrigues, Francisco Bigode, Rubão, o professor Rubão fez parte da Liga de Futebol. Como eu te falei, eu não tenho vaidade, as pessoas ajudaram a construir uma região. Então nós fomos para o futebol. Criamos a Liga de Futebol, e aí o prefeito era Delfino Machado, e na gestão do Delfino Machado, o secretário de esporte, se não me falha aqui, era o Wilter Coelho, se não me falha aqui. Criaram na cidade de Lusiânia a competição chamada regional, campeonato regional, os campeões das ligas se encontravam, era uma Libertadores, né? Copa Libertadores, vamos botar aí. Como se fosse, E aí né? o nosso bairro, a nossa liga, ela teve representante por várias vezes. Né? E teve um campeão também no Mingoni, no campeonato mais difícil da cidade. Né? Então, assim, criamos a Liga de Futebol e aí, Carlos da Liga. Né? Saí candidato a vereador. Aí, Carlos da Liga
Aí deixei a O Liga primeiro batismo da clínica, Carlos, o Aí virou segundo... liga, né? Consolidou. E aí aí saindo da Liga de Futebol, entreguei muito bem organizada, né? E parti para a Associação dos Moradores. Aí era um problema sério. Documento, zero. Estatuto, zero. E ela era documentada, porque o seu Herminho, ele quando foi presidente, ele foi muito organizado. Depois ele entregou e aí o trem desandou. E eu consegui convidei a professora Clécia Rodrigues, que foi minha professora de português no Colégio Bazon, no Colégio Estadual Bazon, que eu concluí aí no Mingoni, meu ensino médio. E a professora Clécia me ajudou demais na conta. Refizemos o estatuto, refizemos diretoria. Por fim, ficou tão organizado, assim, que nós conseguimos uma ambulância comunitária no governo de 2022, governo estadual. E aí você há de convir comigo que hoje tem carros. Uma moça, uma senhora tem situação de emergência para um parto, é socorrida por um carro do vizinho. Na época não existia carro assim. Essa ambulância rodou muito, rodou muito. E mais ainda importante, você tem habilitação? Tem. Pega o carro aqui e leva. É assim, eu era voluntário do voluntário do voluntário. Quem era telefonista? Minha sogra. À noite tocava 1h da manhã. Essa época era o né? cartão ou era a ficha? Era cartão. Cartão. Né? E aí minha sogra que atendia o telefone, passava o pedido, nós realizava o socorro e tal. E bom, e assim nós chegamos à primeira candidatura em 2000, cheguei à primeira candidatura em 2000, 262 votos para vereador. Em 2000 você estava com que idade? 30 anos. 30 anos, né? 30 anos. 30 anos. É, 30. O que te motivou a essa primeira candidatura foi todo esse trabalho que você percebeu que havia a necessidade de... Aí eu volto lá no meu amigo Quili novamente. Olha como ele fez parte da minha história, né? Me incentivou a ser candidato. Né? Me incentivou a ser candidato. E aí, eu não vou falar nome aqui, mas aí eu fui conversar com uma determinada pessoa e ele desfez, ele me desfez, ele falou, olha, eu queria muito contar com o teu apoio, mas tu vai ser candidato, teus votinhos não me ajudam, não. Fez pouco caso. E eu fui mais votado do que essa pessoa na época, então. Você vê como que a humildade te leva muito longe. Né? Fui o terceiro do partido, e fui para a eleição de 2004. Nesse período trabalhei na Getop, do Estado, né? E assim foi. Cheguei lá em 2004, candidato. Quantos votos? 904 votos. Olha que evolução. Trabalhando para o bairro, correndo atrás de melhorias. Aí eu lembro aqui do ex-presidente da associação na época, o Zé Luiz, que juntou força. Minha sogra também fez parte da associação com o Zé Luiz. E aí conseguimos os primeiros cascalhamentos do Mingoni, e a gente foi lutando para conseguir o orelhão, aquela coisa. Uma história muito linda isso. E chegamos lá. E com essa força toda, chegamos e conseguimos uma evolução do bairro. Né? Por fim, 2004, candidato, 904 votos. Virei diretor de esporte e cultura do Distrito de Jardim Gá em 2005. Você imagina a violência que era naquele ginásio, cara. Nós começamos a inserir a sociedade lá, no Centro Poliesportivo, que aí Delfino construiu o Centro Poliesportivo, né? E existia somente o ginásio ali. Me lembro que o helicóptero do Zezé de Camargo e Luciano pousou ali. Foi uma poeira que dava 300, né? Mais de 1 quilômetro de poeira, se for brincar assim. E aí, olha essa história é muito linda. E aí, assumimos lá, conseguimos trazer uma parceria muito grande. O Murilo Roriz era o secretário de esporte da época. Conseguimos trazer o segundo tempo. Programa importante, que nós tivemos lá mais de 1.200 crianças, jovens e adolescentes que recebiam o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta. Verdadeira escola de tempo integral naquela época já. Alunos que estudavam na parte da manhã entravam no segundo tempo, 11 horas. Os que estudavam à tarde, evidentemente, saíam para a escola. As mães passaram a ter... Trabalho de contraturno, né, escolar? As mães passaram a ter uma tranquilidade de trabalhar em Brasília e voltar e ter seu filho tranquilo, estudando. Então, nós conseguimos, na ocasião, mais ou menos 40 pessoas trabalhando lá como monitores, aquela coisa toda. Aí, a coisa foi tão importante que nós criamos mais 3 núcleos na cidade.
Nós tivemos 4 núcleos do programa Segundo Tempo. Por uma vaidade, e aí eu não vou citar nomes, o programa foi desfacelando, foi acabando, acabou. Eu sou vascaíno, mas eu consegui levar a escolinha do Flamengo para lá. Que até hoje está lá. Isso Você é percebe importante. que tem uma escolinha lá no Sim. centro. É aquela lá, a essência dela foi essa. Você imagina os menininhos de gravata? Descendência de um início de trabalho. Você imagina os menininhos de gravata jogando fora da cidade de Lusiânia, indo no ônibus, tudo bonitinho, tudo organizado. Foi assim que aconteceu. Nós organizamos muitas competições. O ginásio lotava terça e sexta, que era a rodada do futsal, à noite. E, rapaz, foi muito lindo, é muito gratificante lembrar dessas coisas. E aí, os campeonatos infantis, chupetinha, pré-mirim, mirim, sábado. Aí, segunda-feira, você não imagina na porta daquele ginásio, com o relatório da rodada, foi expulso, está em cartão vermelho, está suspenso. Ó, meu time está em primeiro. Sabe, dava uma resenha entre crianças. Imagine você como foi um sucesso. E aí, passei para a campanha de 2008, depois de um trabalho, sem falar no carnaval que nós organizamos na época. Fechamos, acabou. Ali A violência acabou. Ginásio, né? No perímetro de carnaval não tinha violência. Tudo fechado, com apoio da polícia e tal. Né? E aí, em 2008, obtive 1.915 votos. Olha o salto de 904. No Engacentro ali, eu obtive 501 votos. Veja só o quanto é importante se trabalhar muito, com afinco, produzindo para o povo. Né? Então, a história não é só da construção de um bairro, é de um distrito que a gente contribuiu em várias áreas. Sim. Várias áreas. E aí fui eleito o 7º de 13 vereadores. O 7º de 13. Na época, 13 cadeiras. 13 cadeiras. Né? Fui eleito no PTB. Assumi o mandato, evidentemente, porque eu, apesar de já estar no sistema, eu era chegante. Eu estava chegando. E aí, você consegue mexer com alguém que está ali como se fosse viver o resto da vida naquilo ali. Não, as coisas vão mudando. Isso era no ano de 2008. Era Roberto que estava à frente dele? Assumi em 2004. Roberto Jefferson que estava à frente dele no Nacional? O PTB era, sim. E aí, eu entendi que eu virei algo de transtorno para alguém, para alguns, né? Assim, mas a gente está falando para deixar claro os acontecimentos. Hoje, nós temos inúmeros candidatos a vereadores na cidade. Isso é fruto do trabalho feito por mim e por várias lideranças. Por vários outros que trouxe esse incentivo. Inicial, né? E como eu falei hoje na parte da manhã, falei ontem na parte da manhã na Câmara Municipal, melhor na sessão, que a contribuição foi grande, que a gente tem que oxigenar sim a política, né? Respeitar cada um como tem sua campanha, porque o fruto desse trabalho de lideranças que começaram lá mais atrás trouxe a evidência de muitos candidatos. Então, surgiram vários candidatos. E aí eu tive também uma série de problemas no meu mandato de 2009. Trabalhei muito. Você imagina que nós trabalhamos muito com o mandato. Né? Mas eu fui ofuscado por algumas coisas. Olha, não deixa ele crescer. Não deixa ele despontar. Né? Nós conseguimos uma emenda para a construção de uma determinada obra em 2009. Essa obra estava se iniciando no início de 2012, do ano eleitoral. Não sei por que razão as máquinas da terraplanagem desapareceu de lá. No início da obra? No início da obra. Uai, mas a emenda está no município? Não, porque começaram a criar alguém deve ter falado, não constrói. Não constrói, vai consolidar a vitória do cara na segunda eleição dele, não construiu. E aí... A construção da época era o quê? O campo sintético. E aí, passou-se a eleição, nós elegemos 7 vereadores na nossa coligação. Coligação PTB-PSDB. 7 vereadores. Eu fui o 8º mais votado. Na ocasião, nós tivemos vereador eleito com 705 votos. Aí é que eu fico indignado. Quando 705, nada contra quem foi eleito naquele momento, eu estou falando de números. Eu fico indignado porque quando que com a matemática não bate,
Quando 2 mais 2 não são 4, é quanto? 705 votos, vale mais do que 1.414. Pois é o que eu não compreendo e não Mas me aí deixa, eles não me deixa falam que é o feliz. direito de minorias. Não me deixa feliz, A né, a justiça eleitoral matemática entende partidária. que é o direito de minorias. Quando que uma população te dá 1.414 votos e a minoria vai sobrepor aquela maioria? Para minha eleição, Carlos, Teria que ser os 21 mais votados tirou do município, mais os outros, os segundos 21 primeiros suplentes, e assim vai. e assim Mas sucessivamente. não consegue fazer. Eu não compreendo essa matemática do, E a do, do a TRE. apuração desse ano vai ser mais dramática. Porque ela tem 3 momentos. Tem o momento do quociente partidário, os chamados Do eleitos, coeficiente partidário. os chamados eleitos por QP. Aí vem a segunda média, segunda rodada, que é uma situação bem delicada de explicar. A terceira é mais delicada ainda. Vamos lá. A segunda, o partido terá que obter o quociente partidário, que Para fazer o primeiro. nós estamos aí numa estimativa de 4.500 votos. Isso em qual partido? Em todos. Isso é uma rodada. É uma rodada das federações e partidos, né? O partido tem que atender os requisitos, que é o número de votos, e o candidato terá que ter 10% dos votos do quociente partidário, que seja, vamos dizer que do 4.500, ele terá que ter 450 votos para eleger-se dentro do partido. Aí onde chega... Para fazer o primeiro. Já na sobra. Já na sobra. Já é o partido de sobra. Aí um partido obtém um candidato com 1.500 votos, presta atenção, e não conseguiu a média para sobra, a média é de direito desse partido, dessa outra agremiação. E aquele que teve 450 votos vai ser eleito e o que teve 1.500 vai perder. Entende? Aí nós vamos para a segunda rodada, é o entendimento. Nós tivemos isso na política, na eleição passada, com algumas... Mas foi um pouco diferente, um pouquinho diferente. Mas com pessoas que entraram com um número bem pequeno. Agora nós vamos ter a terceira rodada. Necessariamente o partido terá que ter 80% dos votos do quociente partidário, ou seja, não precisa ter 4.500 votos, e o candidato terá que ter 20% do número de votos. Ou seja, se tiver 4.500, ele terá que ter 900 votos. Diminui o coeficiente partidário e mas aumenta a porcentagem do partidário, do filiado ao partido, do candidato, tem que ter 900 votos. E aí, nessa situação aí, nós vamos ter vereador eleito com 900 votos. Está entendendo agora o raciocínio? E o de 1.500 do outro partido perdeu. Deixou de vencer. Então, essa é a situação. Então, tem que trabalhar muito. É delicado. Tem que trabalhar muito, ou seja, para estar eleito por QP, que é a primeira rodada. Que a segunda vai ter oscilações demais. A terceira mais ainda. Então, mas é isso que eu estava te falando, então, da cegada na região. Hoje eu sou genro da dona Josefa da Costa Bosco, foi rainha da melhor idade por 3 vezes eleita. Uhum. Ela é escritora, ela gosta do folclore, né? Ela que criava as peças lá na melhor idade, mas a idade dela agora, com 89 anos, ela ainda faz o almoço, não quer deixar ninguém fazer. Ela lava as roupas. Gosta do temperinho. Então ela tem 89 anos e é uma menina, né? E o João Bosco, que é o meu sogro, sogro adotivo, né? Porque o meu sogro biológico, ele é o seu Osório, que mora na cidade de Caldas Novas e também na cidade satélite do Bandeirante. Mas é isso, minha esposa é muito feliz, né? Casou 3 vezes comigo e tem 2 pais, né? Aí você me pergunta, casou 3 vezes, né? Casou, eu já explico aqui. O da igreja, o da igreja, e a boda de... Não, o da igreja, o do civil e da igreja de novo. Por quê? Olha como que aconteceu isso. Nós morávamos em Ceilândia e a família da minha sogra, parte morava no Flamboyant, né? E ali no Flamboyant, eu não sei se você lembra, não sei se é do seu tempo, tinha uma igrejinha católica atrás da parada de ônibus. Era uma igreja católica brasileira. Minha chegada no estado de Goiás ela é muito recente. Eu cheguei em 2018. Ok. Vamos lá. De uma igreja brasileira, católica brasileira. Aí nós organizamos e viemos, casamos no Flamboyant. Como na igreja católica brasileira não requer o casamento civil,
Nós ficamos casados na igreja. Em 2009, nós passamos a trabalhar mais com profundidade na Igreja Católica Apostólica Romana, que é a igreja que nós frequentamos. E a igreja não aceitou o nosso casamento da igreja brasileira. Para fazer parte da igreja de pastorais, de movimentos, de encontros, né? Então, você tem que ser casado na Igreja Católica Apostólica. E aí não aceitou, nós viemos aqui, casamos no civil e depois na igreja. Então, portanto, 3 3 vezes. casamentos. É registrado 3 vezes casamento. É incrível. É incrível. Carlos, vamos lá. Falar do outro é muito fácil. Avaliar outras pessoas também é bastante fácil, mas em um breve relato, como é que você avalia essa sua trajetória política? Como você se avalia? Como você se olha durante esses anos que se permitiu viver uma vida pública em prol do bem-estar social das pessoas do nosso município? Como é que você faz uma avaliação breve? Olha, a questão de você progredir numa carreira requer muita paciência, sabedoria, discernimento. Recuar na hora certa, avançar na hora certa. Né? Quantas vezes eu não já tive que recuar para as coisas acontecerem, para o melhor acontecer, né? E quando eu tive que avançar, sim. Mas uma coisa muito importante, eu sempre tive lado. E eu até brinco que ter lado custa caro. Eu sempre tive lado. Isso manda muito na vida pública. Lado, você ter lado, significa que nem todo momento é bom. Tem momentos difíceis, né? Eu já fui oposição porque tenho um lado. Eu mantive o meu lado. Não concordei com o governo que eu fiz oposição e fui para a oposição, porque fui eleito na mesma coligação. Mas a minha parte política era outra. Mas eu não mando no partido, o partido se coligou no final de tudo. E acabei sendo candidato na coligação. E a coligação me fez com que eu fizesse parte do governo. Com 6 meses eu rompi. Não dei conta. Não dei conta. E também nunca menti. Ah, você está aqui, estou aqui, mas eu tenho um lado. É fulano de tal que eu sigo. Tá? Então, e esse fulano de tal era Diego Sorgato. E aí nós tivemos uma trajetória juntos. E eu queria te dar um depoimento dessa questão de recuar e de avançar. Isso é raro. Eu nunca tive, junto ao Diego, uma ruptura, um trinco, uma rasura. Tivemos sempre um equilíbrio até hoje. E acredito que vai se seguir por muito tempo. Por respeito. Diego é uma pessoa fora da curva, um cara que respeita, e aí eu respeito muito. E isso faz com que a gente nunca teve um arranhão. Né? Política, eu falo que é igual a Estrada de Santos. Cheia de curva, mas lá embaixo as pistas se encontram. Estou errado? Não é verdade? Sim. Mas eu não precisei disso com o prefeito Diego na sua trajetória. Parceiros desde 2009, foi vereador junto comigo. Daí então a gente teve essa parceria e seguiu, chegamos onde estamos. É bem verdade que eu vou te falar que a projeção da eleição de 2020 do prefeito Diego, ela foi, nós tivemos um bate-papo, falei, prefeito, qual o pensamento para 2020? Você vai para a eleição de 2018, para deputado? A liderança, nós vamos pensar primeiro na eleição de 2018, mas a gente já está com pensamento lá em 2020. Vamos primeiro organizar esse 2018. E organizamos o 2018, foi bem votado, um dos mais votados do Estado, né? Diego Salgado, se não me engano aqui, foi o segundo mais votado do Estado, Sim. Naquela eleição de 2018. E aí nós fomos trabalhando para a eleição de 2020. Né? Nós fomos articulando, agregando, e eu lembro aqui, sem citar nomes, conversava muito com alguns políticos, lideranças importantes, eles refutavam. Falava, olha, amigo ou amiga, você vai fazer parte do governo do prefeito Diego Sorgato de 2020. Então, melhor você repensar esse meu convite. Né? E nós tivemos
uma articulação bem tranquila, e aí entrou a articulação Diego, entrou a articulação do deputado Célio, e assim nós fomos criando um bloco de pessoas que hoje está provado, certo? Desses 3 anos e 7 meses de governo do Diego, do prefeito Diego, está provado o quanto foi importante articularmos para trazer pessoas compromissadas com a cidade, né? Pessoas que abriram mão de alguns momentos de candidaturas para estar conosco. Então, assim, essa parte que eu te falo do trâmite, da convivência, da harmonia, ela vem muito do respeito mútuo, de recuar na hora certa. Mas eu te falo aqui, ter lado é importante. Então, sua avaliação ela é embasada em recuar na hora certa, avançar na hora certa e Sim, ter lado. ter discernimento, ter respeito a tudo. Se você pudesse voltar no tempo, você escolheria a política novamente como uma ferramenta poderosa para fazer o bem à sociedade de um modo geral, ou você escolheria um outro segmento para sua vida? Então, como eu falei anteriormente, no dia do cansaço, que tem dia que você fecha o dia cansado ali, tantas coisas que aconteceram durante o dia que você tem que avaliar muito. Ali é um momento que você pensa assim, queria parar com isso aqui. Queria hoje trabalhar em outra coisa, cuidar de outra coisa, sabe? Mas se eu voltasse no tempo, eu queria continuar na busca de dias melhores para uma cidade, até porque está no sangue, né? Não tenho como fugir disso, como eu falei anteriormente, não tenho como fugir, que meu pai é um cara político. Então você já vem muito de uma linhagem, né, política. Então, e aí eu seguiria o que eu sigo hoje, se eu voltasse no tempo. Aí eu chego a você. Porque se eu voltasse no tempo, numa Lusiânia que é hoje, talvez eu não teria espaço e não teria Te dá a incentivo, oportunidade não é? de fazer como Mas fez no início. como nós chegamos e encontramos uma região carente de lideranças, carente de tudo, que hoje se transformou numa das maiores cidades, que é o nosso distrito do Ingá, a extensão da cidade de Lusiânia, é uma grande cidade, Lusiânia por conta do Jardim Ingá, que hoje tem uma pujança muito grande, né? Hoje nós temos um distrito pujante, um distrito que não dorme. É 24 horas ligado o distrito de Jardim Ingá. Postos de gasolina funcionando 24 horas, mercado funcionando 24 horas. Não é isso? Sim. Não para. Não para. Isso é muito importante, Mas né? é isso que eu estou te falando, que se eu fosse voltar no tempo na situação que cheguei, com certeza estaria para um processo político. Chegando, se estivesse como está hoje, talvez, né, não teria essa busca, por conta que não tinha como entrar nisso, né? Foi automático. E hoje você percebe que você faz política mais por amor ou por vocação? Vocação, as duas partes, não posso fugir disso. Não tem como caminhar só com uma, Não. né? Sabe por que eu descobri por Sim. amor? Meus assessores são provas disso. Quando a gente chega numa residência, e aí eu falo a ti, tanto aqueles que votam ou não votam em mim me recebem com carinho, com respeito. É por isso que tem um amor nisso, não adianta, né? Tem a vocação, porque você não tirou desse processo algo que te isolasse das pessoas. Pelo contrário, te colocou mais próximo das pessoas. Aí que é a vocação, né? Política é muito complicado. Eu costumo falar assim, político que nasceu na política, ele é muito difícil dele sair da política. O político fabricado para a política, ele não persiste, ele não demora nisso. Eu vejo muito por isso. Eu não sei se você tem essa ótica, né? Tenho. Né? Que o político... Meu avô foi vereador muitos anos e a gente se estressa com a política, a gente fica chateado com a política, mas quando você menos percebe, você já está lá dentro mergulhado novamente, porque você acredita que através dela que as coisas podem acontecer. Exatamente. Né? É difícil sair, mas é muito bom estar presente. Muito bom.
Deixa eu lhe fazer aqui uma outra pergunta. Ser eleito democraticamente e ocupar uma cadeira no Legislativo Municipal é muito satisfatório. Mas como você vê, há uma questão de ego também, né? Mas como você vê os suplentes que sentam naquela cadeira porque a cadeira foi disponibilizada, porque um outro foi direcionado para uma pasta? Qual é o seu ponto de vista como presidente da casa, como um cidadão, porque muitas pessoas já tiveram algumas que já passaram por aqui que se sentiram desmerecidas em alguns momentos, né, por serem suplentes, por não ter a força que o vereador eleito democraticamente pelo partido tem quando senta naquela cadeira. Qual é o seu ponto de vista com relação aos vereadores suplentes? Pergunta importante e oportuna. Passei por isso. Fui vereador suplente no mandato de 2013 a 2016. Hoje, presidente. Você vê que eu passei pelos dois lados. Existe um desrespeito interno na Câmara que o eleitorado não sabe. O cidadão que venceu, eu já vi muito isso lá na Câmara. Não só agora, quando eu assumi lá na qualidade de suplente. Eu ouvi de uma pessoa com uma vaidade absurda, você já imaginou quem foi. Olha, eu tive mais votos do que você, eu posso aqui, eu posso opinar, mas não ganhou. Mas não ganhou. Você sabe mais ou menos quem fala assim, né? Falei, minha vereadora, eu venci a eleição para os meus, para as pessoas. E eu estou aqui representando o município, seja titular ou não. E tenho orgulho de ter tido uma votação de 1.414 votos. Enquanto Vossa Excelência teve 1.200. Não é? E assim, eu fui muito maltratado, destratado, e eu vi agora também nessa legislatura. E eu fiz de tudo para que não acontecesse isso, como magistrado da casa, mas não consegui. Né? Não consegui. Por quê? Quando um vereador ele não tem o que falar, ele tenta diminuir alguém. Quando ele não tem resposta para o que ele foi indagado, ele tenta diminuir alguém. E aí eles tocam no ego daquele que não venceu a eleição nas urnas. E Não é o assumiu. titular da cadeira. Isso é pequeno demais. Sim. Porque eu já falei aqui que política ela é parecida à Estrada de Santos. E eu também falo para muitas pessoas que política são duas rodas, a pequena e uma grande. Geralmente, a pequena engole a grande. Sabe por quê, Sam? Perspectiva de poder. Perspectiva de poder, ela faz o cara migrar de partido, migrar de coligação, migrar de lado, né? Isso que eu falei, que ter lado é caro, muito caro. Você manter-se ali naquela. Então, isso é um desafio, né, para isso você? aconteceu agora nessa legislatura. Aconteceu e muito triste isso. Né? Quando você assina o livro de posse, lá está escrito, vereador do dia que você assumiu até 31 de dezembro do ano da eleição. Quem assumiu a suplência, na qualidade de suplente, ele não está lá, mas o livro está lá que ele é vereador até 31 de dezembro. É a legislatura. Então, não vejo respeito de quem usa isso para tentar denegrir, diminuir, desapontar. Já aconteceu muito. Eu já tive um momento de parar a sessão. Né, de parar a sessão por esse tipo de conduta. Né? Não vou citar nomes aqui, é antiético, mas é por esse tipo de conduta. Né? E quero parabenizar aqueles que passaram por lá. Que até desabona o perfil de uma pessoa eleita para representar as pessoas, né? Eu quero parabenizar e reconhecer a importância que tiveram esses vereadores que lá assumiram, enquanto os titulares estavam em algumas pastas. Né? Então a gente tem que respeitar, e não vai parar de acontecer. Né? Não vai parar de acontecer. Agora, o que eu escuto muito em alguns locais é que o vereador tem que ser eleito para ser vereador. Beleza, é lógico, é evidente, porque ele está sendo eleito para representar um povo, principalmente aqueles que ele se identifica dia a dia, né? Sempre, corriqueiramente.
Mas tem um momento que o executor, no caso o prefeito municipal, ele precisa ocupar uma pasta e que muitas vezes o vereador que ali foi eleito... Tem as qualificações necessárias. Exatamente. Né? Exatamente isso, não tem como fugir. Eu acredito que todos os prefeitos, ao longo dessa trajetória que eu estou, sempre nós tivemos alguns vereadores assumindo pastas de secretarias. Até pasta no Estado, né? Diretorias importantes do Estado, secretarias. Né? Então, é importante, não tem como fazer política se não for assim, né? Não tem jeito. Mas vamos lá, qual a postura um presidente precisa ter para, de fato, ocupar um espaço no legislativo municipal, no seu ponto de vista? A gente percebe que você tem uma postura, que você tenta apaziguar situações, apagar o fogo ali quando está acontecendo, se impõe da maneira que é para ser, mas precisa ter uma postura. Sim, tem que ser mão de ferro e flexível ao mesmo tempo. Eu estudei muito a questão de presidente sendo vereador, observando comportamentos. Né? Teve um certo dia que eu presidi uma sessão, o presidente não pôde ficar, e eu, como primeiro secretário da mesa, assumi a presidência. O vice não estava, eu assumi a presidência e presidia a ordem do dia, né? Conduzia a ordem do dia. Então, eu fiz uma votação tão diferente, numa rapidez, pela ordem, aquela coisa assim, e eu vi alguém olhando. Falei, Aí um chegou para mim e falou, tá treinando? Vai ser presidente na próxima legislatura? Eu falei, eu sei. Não sei nem se vencerei a eleição, mas se for possível. Que é essa presidência que eu estou. Que você está agora, né? Então, assim, é muito importante você estudar isso ao longo do tempo. Perceber, olhar. Agora, uma coisa importante que eu já ouvi muito de ex-presidentes. Né? Presidente, fala assim, presidente, você é bem democrático. Você não deixa ninguém sem o direito de voz. Tem momentos até que você deixa o regimento de lado para o bem-estar da casa. Eu vou te falar uma coisa, senhor. Sem nenhum medo de ser feliz. Eu já chorei em casa, no sofá, algumas vezes, pós-sessão. Pós-sessão plenária. Por quê? Porque como eu me mantive sempre na postura, quando eu usava da palavra com coisa concreta, não é a jogar a palavra ao vento, né? E aí, em determinado momento, o presidente, eu era motivo de agressão, né? Desrespeito, e o presidente ali não me dava o direito de resposta. Isso você vai numa mágoa, numa angústia para casa. Porque você tem que sair dali, que eu chamo de curralzinho, né? Saiu dali, os problemas dali, deixe, leve para casa não, mas não teve como. Não tive como escapar disso. E hoje eu olho o exemplo disso, e com quem fez isso comigo, eu não faço hoje. Ele observa. Como que você não deixa ninguém sair? Só que eu tenho uma situação comigo. O vereador X, ele teve uma espécie de desconforto com o vereador Z. Ele levanta o dedo de lá e pede um direito. Só que eu passo para 2, 3 vereadores para chegar nele. Quando eu chego nele, ele já não está mais armado. Mas ele teve o direito de fala. E ele vai se defender e tal, acabou. E a gente tem conduzido isso demais, com tranquilidade por isso. Né? Por isso. Tem o feeling da coisa para apaziguar as situações. Agora, né? Tem que ser mão de ferro? Tem momentos, tem que ser. Senão o trem desanda. Né? E eu te falo uma coisa, eu sou flexível com todos os vereadores e também com os servidores. Então você vê hoje um comportamento de servidores à vontade de trabalhar ali na casa, com muito afinco, com muita determinação, um serviço de muita qualidade. Então, assim, e muitos já estavam ali. Né? E eu escuto coisas assim, falo, olha, como você tem uma abertura com o servidor, você escuta todos,
Resolve todos os problemas? Não, mas você escuta todos. A porta da presidência ela é escancarada. Muitas das vezes a gente tem uma agenda, outras vezes você chega, a gente eu te atendo, cara. Cheguei lá, vi uma aluna minha, eu digo, olha que maravilha. Eu te atendo. Não tem que marcar horário. Se eu estiver aqui, eu vou te atender, cara. Isso é do povo, cara. Nós somos eleitos para isso. Para trabalhar. Para quem está nos assistindo, que tem essa curiosidade, como é feito a eleição Da presidência da Câmara? Então, eu conversei agora com alguns vereadores que a gente fala sobre a disputa eleitoral da presidência, né? Primeiro, para que você não tenha dúvida, você que está nos assistindo, não é o mais votado do pleito eleitoral que vira presidente. Essa lei já foi revogada há muito tempo. Tem que votar entre si. E aí eu te falo uma coisa. Você foi eleito por unanimidade? Você não teve disputa? Não. Por que não teve disputa? Naquele momento da eleição da presidência, não tem disputa, tá? Mas você desmontou 3, 4, 5 chapas na articulação. Essa é a importância, né? O cara pode chegar e falar assim, o prefeito ajudou você a vencer a eleição. Cara, é aliado. Ele tem vereadores que ele pode articular o voto, e isso não é proibido, não é, né? Você teve isso que é as alianças políticas, sim, né? Você teve a sorte ali de ter uma aliança importante para te colocar no páreo e vencer. Veja só, em 2020, a eleição aconteceu em novembro, devido à pandemia, dia 15 de novembro, e comecei a articular os votos. Não posso fazer propaganda de lojas aqui, mas eu fiz um QG numa padaria no Jardim Ingá. Não, pode ficar à vontade. Não lembro nem o nome da padaria, ali do lado da passarela. Nós já fechou. Fizemos um QG, fechou. Nós tivemos um QG ali, chamamos os vereadores para conversar e tal. E aqui em Lusiânia Centro, tradição, também criaram alguns QG aqui. Então nós tivemos 3, 4 iniciativas de chapas, tentando articular os votos, e é salutar, é legítimo, né? E aí eu lembro, aí sem querer criticar ninguém, que alguns jornais aqui, blogs, páginas, colocavam nomes como pretensos possíveis candidatos e futuro presidente e tal, nunca colocaram o meu nome. Eu vou até falar aqui uma coisa que talvez você não conheça. Você sabe o que é monturo? Sim. Não tem um dizer que monturo queima de baixo para cima? De baixo para cima. Eu não era o monturo, mas a gente fez uma simbologia. Nós queimamos de baixo para cima, vamos lá, vamos aqui, articula ali, conduzindo ali com muita transparência, sem mentiras, não tem. Dentro da lei, eu vou te atender. Dentro da regularidade. Com diplomacia. Diplomacia dentro da lei, não posso sair da lei. Tá, beleza. Conversando. Aí, desmonta uma chapa, desmonta outra. Ficou a minha. Eu fiz uma reunião, eu consegui realizar uma reunião, se não me engano, aqui, 3 ou 4 dias antes da eleição, antes da posse. Porque a primeira eleição é no dia da posse, é diferente, né? Eu consegui uma reunião num lugar bem estratégico, bem escondido, né? E ali foi o meu teste de fogo. Eu fiquei nervoso, eu te confesso. Parecia que eu estava esperando a noiva para casar, né? Que atrasa, né? Aí eu falei comigo, se eu não conseguir juntar 13 comigo 14, eu precisava de 11 votos, 13 comigo 14, eu já desisti da candidatura. Pega minha violinha, põe no saco e vou embora. E no dia para essa reunião, eu ficava na porta lá do local. Cadê o vereador? Chegou uma, chegava outra. E cadê fulano tal? Liga para fulano tal. Finalmente chegaram os 3. Lá nós criamos a chapa, harmonizamos, acabamos com as rusgas, que fica na campanha algumas rusgas. Que é importante, e ali, né? Consegui montar a chapa, dali para frente eu já consegui a vitória da eleição para presidente, né? E aí fomos trabalhando e consolidando com os vereadores uma possível reeleição. Aconteceu. Aí que são elas. Nós tivemos que modificar a lei orgânica, porque na lei orgânica
o presidente não teria direito à reeleição, somente um mandato de 2 anos. Aí nós tivemos que mudar a lei orgânica e o regimento. Aí a batida é grande, que precisa de 14 votos em 2 turnos, com interstício de 10 dias. Conseguimos modificar a lei orgânica e um ano antes da posse, no dia 3 de janeiro de 2022, né, eu consegui a eleição já antecipada há um ano da posse. Então, deu tudo certo e aqui estou finalizando, daqui a 4 meses, o nosso segundo mandato como presidente. Que bacana. Olha só, eu coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram, me mandaram algumas e eu selecionei essa. Como representante do povo, no seu ponto de vista, o que precisa ser feito para que as empresas do nosso município destinem uma cota, uma vaga, para aquelas pessoas que precisam dar uma oportunidade do primeiro trabalho? A gente sabe que tem aí a questão do menor aprendiz, que é defendido e aquela coisa toda. Mas na Casa de Leis, à vontade, Com licença. há a possibilidade de ser realizado algo para que as empresas do nosso município disponibilizem uma cota X realmente, que se faça cumprir bonitinho ali, para que essas pessoas tenham a oportunidade do primeiro trabalho? Porque a grande dificuldade da maioria dos jovens é tentar a primeira oportunidade e ser pedido a elas a experiência. Você tem experiência de quê? Onde? Eu tenho que te pedir desculpas, que eu vou ter que fazer uma pesquisa amanhã, ou na segunda-feira, de fazer uma pesquisa, porque eu acho que já existe essa lei. Sim. Talvez não está sendo cumprida. Precisa pôr em prática e execução. Então, vou observar que eu acho que já existe essa lei no município, né? Eu vou observar. Caso não exista, eu vou sugerir até o nosso querido prefeito Diego Salgado para colocar no seu... agregar, o plano já foi registrado, mas ele não é proibido de pensar, né, de criar, de agregar na possibilidade da sua próxima gestão, né? E a aprovação da Câmara Municipal. Então, eu te peço essa vaguinha aí, essa brecha, para eu poder pesquisar lá no nosso arquivo da Câmara Municipal, que Perfeito. possivelmente já existe já esse projeto. Falando de tarifa zero, o que nós podemos falar de um programa tão incrível, que é referência para tantos municípios do nosso estado, do nosso país, como você vê uma criação e uma implementação de um programa tão importante desse no nosso município? Muitas pessoas não têm conhecimento de causa, não compreendem como é fazer uma gestão pública, administrar uma cidade, pensar em todos os detalhes, e não compreende o tarifa zero, pensa que é somente andar no transporte público gratuitamente e não faz a leitura de onde fica todo aquele dinheiro que não foi gasto na passagem, que muita coisa gira em torno da economia, Sim, e não somente de um passe livre. Espetacular esse projeto, né? Mas antes de falar desse projeto, eu vou falar para você que está nos assistindo, que eu ouvi, eu vou falar até chula, uma palavra até chula aqui, asneira de alguém que não gosta da cidade. Transporte tarifa zero, nenhum prefeito do município de Lusiânia terá coragem de tirá-lo. Nenhum prefeito daqui para frente terá coragem de tirá-lo, porque é um benefício do povo que toca direto no cidadão. Nenhum prefeito será maluco de tirar um projeto desse que toca direto ao cidadão. Explicando aqui, o projeto do Tarifa Zero, para a oposição da cidade, que bateu tanto no prefeito, bateu tanto no governo, que era no primeiro ano, etc, etc. Tá. O prefeito Diego Salgado, ele tem os técnicos do município para fazer um trabalho para que venha a ter uma evolução com responsabilidade os projetos aprovados na cidade. Durou aí mais de 1 ano e meio, 2 anos, o estudo, porque não é fácil, não é fácil se colocar um ônibus por colocar novas linhas revitalizadas, linhas reativadas, pontos de ônibus, bairros para ser atendidos novamente. Então, uma série de coisas que tem um estudo fino. Detalhado, É tanto né? que não tem dado, detalhado é melhor, é tanto que não tem acontecido
mal-estar. Tem algumas coisas pontuais porque existe, não tem jeito. Até o DNA não é 100%, é 99 mais 9 mais 9 mais 9. Né? Então, assim, houve um estudo profundo, um estudo detalhado, como você citou, organizado, com responsabilidade. Né? Mas eu queria adiantar aqui que o transporte tarifa, que agora é zero, ele começou antes. Quando você lembra que todas as empresas aí aumentaram, os municípios aumentaram suas tarifas e Lusiânia passou a pagar X% para a empresa, para que o usuário continuasse pagando aquele valor. Aquele mesmo valor, né? E aí, por final, o projeto veio a calhar com essa possibilidade, com essa realidade, e aí transformou-se no tarifa zero. E eu quero aqui pedir a você, que usa do transporte todos os dias, ajude a cuidar, ajudem a cuidar do transporte. Em alguns momentos nós assistimos aí alguns vândalos quebrando, cortando bancos. Ajude a cuidar. É um patrimônio seu. O governo é uma pessoa que é gerente do governo. O governo é você, seu pai, sua mãe, é sua família. O governo é a família. É quem paga impostos. Nós temos o ordenador de despesa. Porque, às vezes, nós fazemos uma simbologia que o governo é uma pessoa. Não é. Ele é gerente, ele faz gerir o dinheiro arrecadado dos impostos que nós pagamos. Então, quando você vê alguém quebrando, sucateando, quebrando uma praça, ajude a cuidar, porque é um dinheiro do seu pai, da sua mãe, um dinheiro da família, que foi passado através de impostos. Há uma lei hoje no município que possa punir as pessoas que fazem uma depredação do patrimônio público? Existe. E aí eu quero ser categórico. Talvez essa lei é falha porque nós não temos um número suficiente humano para fiscalizar. O GCM chega na praça, encosta lá a viatura, é claro que o GCM tem todo o carinho de estar lá olhando e inibe os malfeitores. Mas eles vão para as rotas, eles vão fazer continuar o trabalho que eles executam. Aí eles saem e acontece. Então, nós não temos a parte humana efetiva. E não é de hoje, assim. Isso não é de hoje, é crônico. É crônico. Há uma necessidade da conscientização mesmo da população, né? Que sejam os próprios, a própria população fiscalizadora. É verdade. Carlos, eu coloquei aqui, eu peguei do seu... Eu só queria fazer uma ressalva aqui. Sim. Que eu pedi permissão a você para que eu possa pesquisar a lei do incentivo ao pequeno jovem, O jovem aprendiz, o primeiro emprego. Meu telefone é 61 99648 1314. Se alguém quiser depois enviar a mensagem para receber a resposta, eu darei a resposta no meu número de telefone. Muito bem. Vamos lá. E a consulta popular para a emancipação do Jardim Gá, que até hoje muitas pessoas não entendem. Eu não sei se foi 2013 ou 2014, que houve o veto e pela atual presidente da época, que no caso era Dilma, que impossibilitou. Houveram novas tentativas e novas propostas para novas criações e Dilma novamente vetou essas regras. Então, a ex-presidente Dilma Rousseff encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei para devolver autonomia às assembleias legislativas, que são as assembleias que passam os TREs para buscar o estudo de viabilidade econômica dos distritos, para então organizar o plebiscito. E ela vetou o próprio projeto e o Congresso acompanhou o veto, que deveria ter derrubado o veto. Nós chegamos a organizar carreata no Jardim Gá, né, comemorando a possibilidade de emanciparmos. Não foi possível. Quando, no entendimento, quando se acontece isso, uma situação dessa de veto, fica proibido ao Congresso e a novo debate, novas buscas, por 10 anos. Então, 2025, voltará à pauta, porque abre a possibilidade. Nós tivemos agora o direito de encaminhar ao TRE o pedido, a solicitação de uma consulta através da Câmara Municipal, nós enviamos ao TRE, ao TSE, a consulta agora, aproveitando a eleição municipal. Tribunal Superior, né? Só que os TREs, o Tribunal Superior Eleitoral, só que os TREs não aceitaram, não acataram a determinação do TSE.
que ficou factível, ficou facultado, querendo ou não. Então, eles aproveitaram a faculdade, né, de ter o direito de sim ou não e não aceitaram. A maioria não aceitou. Nós solicitamos explicações, vieram as explicações, que foi em cima disso aí. Agora, nós estamos tendo agora uma expectativa de reverter, mas não acho que não será possível pelo tempo, que já nós estamos há 45 dias da eleição e acho que não haverá tempo hábil para o TRE organizar isso, para que o povo da cidade de Lusiânia, os eleitores, pudessem aí opinar, né, nessa questão. Porque assim... Mas isso não tira o direito de De 2025... voltar, aí é nacional, é o debate nacional. Porque assim, Luciano, quando nós percebemos que existem pesquisas do IBGE, pesquisas eleitorais, pesquisas do comércio, e a gente percebe que grande parte das pessoas optam por aquilo que está sendo pesquisado. Nossa pesquisa ela é muito crua, né? É cidadão com cidadão. Pessoas são favoráveis à nossa emancipação, mas tem muitas que não são. Essa pesquisa que aconteceria agora seria uma possibilidade real de pensarmos em continuarmos com essa busca ou não. Por quê? Se a sociedade votar, opinar contrariamente, acabou. Agora, é um parâmetro e é um termômetro para saber, né, se as pessoas querem mesmo a emancipação ou não. Antes, o plebiscito acontecia somente no distrito, né? Sim. Postulante. Hoje não, é no postulante e na cidade-mãe. Fica mais complicado. Então, essa é a parte que eu tenho dúvidas, porque eu já vi pessoas que é contrária, já vi muita gente que é favorável, mas a gente não tem, de fato, uma porcentagem, de fato, de quem é a favor. Nós podemos aí estar remando numa coisa que não vai ter sentido. Já pensou, depois de todo o cansaço, de toda a luta, o plebiscito dá negativo para a cidade? Para a emancipação? Trabalhamos aí o tempo todo sem nenhuma. Então é importante, a pesquisa é muito importante para a gente Para saber. não desperdiçar forças, tempo, né? Exatamente, exatamente. Continuando aqui, no seu ponto de vista, o que precisa ser feito no país, mas especialmente aqui no nosso município, para que as pessoas compreendam o verdadeiro poder do voto e a grandiosidade da importância da política para um país, para um estado, para um município ser bem melhor desenvolvido quando elas não desperdiçam essa oportunidade? Primeiro ponto, considere o voto. O voto é uma arma importante para as mudanças, para a continuidade de um trabalho, as pessoas que vão exercer o direito do julgamento popular. As pessoas que detêm o direito do voto têm que observar com tranquilidade. Eu costumo falar, senhor, que a ressaca de uma eleição dura 4 anos, ou para o bem ou para o mal. Mas a arma está com o cidadão e a cidadã. Agora, não se negocia voto, não se vende voto. Voto é consciência. Voto é representação de família, voto é representação de uma cidade. Essa é a consciência que eu quero que as pessoas tenham. De valorizar o voto. Né? Existe tanta gente preocupado com a população durante 4 anos. Dá para se ter uma ideia de como se votar. Respeitar o seu próprio voto. Né? Analisar bastante, refletir bastante. Repito, a ressaca da eleição dura 4 anos. Para o bem ou para o Ou mal. pro mal. Goiás hoje é o primeiro lugar no IBGE, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e destaca diversas outras áreas também como bem-sucedidas. Como você faz uma avaliação breve do nosso governador do estado de Goiás?
Olha, em 3 ou 4 oportunidades eu tive de falar para o governador Ronaldo Caiado que ele tem lado. Que ele tem lado. É importante ter lado. A evolução do Ronaldo Caiado é devido a esse respeito que ele tem com os seus. Com os seus. E esse mesmo respeito com os seus, aí eu falo de correligionários, ele tem com a população do estado de Goiás. Ele é simplesmente apaixonado pelo estado de Goiás. Muito, muito. Mas eu queria aqui destacar que ninguém faz nada sozinho. Não deixa de ser uma esteira com a extensão desse sucesso para os municípios. Com extensões, né? Exato, exato. A cidade de Lusiânia, ela tem tido uma evolução na educação. É visto. É palpável. Né? A gente tem visto. Nós criamos aí, o nosso governo, Diego Sorgato, eu não tenho aqui o número exato, mas a perder de vista vagas em escolas. Abertura de sala de aulas. Isso repercute no Estado, não é? Mas se trata de Estado, a educação do Estado, o governador Ronaldo Caiado, com a sua importante secretária Gavioli, né? Fátima Gavioli. Fátima Gavioli, de uma visão exemplar, né? Ela não foi muito acolhida na sua chegada, mas está mostrando o trabalho, né? É um resultado extremamente profícuo, né? E você vê hoje a alegria, né? Ronaldo Caiado, na convenção partidária do União Brasil, me perguntou: o que está escrito ali naquele cartaz que eu não estou conseguindo? Aí o jovem, né? Eram 3 ou 4 jovens. Tio Caiado, tira uma foto comigo. Olha só. Aí ele não aguentou, né? Ele foi lá tirar a foto. Isso é uma ligação do poder público com as pessoas. É uma coisa assim... Olhar de igual, né? Jamais visto no Estado, jamais. Então, assim, eu percebo que é um trabalho, como eu falei, palpável, é um trabalho concreto, é um trabalho de orgulhar a sociedade. Então, não tem como fugir de uma colocação tão merecida para o Estado. Que bacana. O tempo está voando aqui, mas para os futuros, né? Vereadores, se assim forem eleitos, você como uma pessoa de grande experiência, de um legado gigantesco em nosso município, qual mensagem você deixa para eles? Porque a gente observa que muitas pessoas querem ter a oportunidade de sentar ali na cadeira do Legislativo, ser o titular daquela cadeira, mas não se porta, não como tal, não trabalha para isso, não propaga uma fala positiva, não tem projetos que sejam projetos de causas, projetos atemporais que possam permanecer nos governos, independente de quem esteja no exercício ali do executivo municipal. Qual o conselho que você deixa para essas pessoas que estão querendo entrar agora nesse pleito eleitoral? Então, primeiro ponto, ter um cuidado na campanha. Em muitas vezes, na ânsia de vencer uma eleição, você um candidato tenta atropelar os demais. O atropelo é denegrir, é criar expectativas ilusionistas que não vai acontecer nunca. Fugir da responsabilidade vender uma ilusão ao cidadão, legislativo, executivo. Vender uma ilusão ao eleitor. Tentar usar o colega de campanha que está disputando o voto, mas, além de tudo, é uma pessoa do mesmo convívio. Eu tenho assistido muito tenho visto carreiras interrompidas tão bruscamente e precoce. Por bobagens, né? Porque foi o discurso de campanha. O candidato B não faz isso, mas eu farei melhor. Eu vou fazer acontecer. Você tem que ter muito cuidado com isso, porque você vai ser cobrado. Agora é a hora da prestação de contas.
Quem fez campanha em 2020, vendendo ilusões, tem que preparar o lombo agora para receber não das pessoas. Em 2020, eu fiz uma campanha de pé no chão, nunca foi meu perfil vender ilusões, sem ilusionar, sem... Gente, eu estou aqui para ser o vereador, representar vocês, para representar todos que votarem em mim, os que não votarem, mas eu preciso ser muito transparente. Não vai acontecer isso e isso. Isso é venda de ilusões. Porque esse papel é do Hoje, executivo, estou né? com a cabeça erguida, não menti. Se alguém não quiser votar em Carlos da Liga, beleza. Beleza. Mas eu não menti para eles. E não vou me distratar, porque eu não menti para eles. Então, esse é o cuidado que eu deixo aqui, que eu falo aqui a todos os candidatos, que tenham esse cuidado. E aquele que quiser votar, qual é o número do Carlos da Liga? Eu preciso falar para você que está em casa, você que vai ter o direito de julgar no dia 6 de outubro. Meu número é fácil demais. Só 2 teclas, somente 2 teclas. Sério? É. 44555. 2 teclas que E você confirma. vai usar lado a lado. Confirma. E depois você confirma 44 para o bem dessa cidade. Diego Sorgato, trabalhador, honrado, correto, preocupado com todas as ações e melhor, atende a tua mensagem a qualquer hora do dia. E ele mesmo responde, né? Sim, ele mesmo responde. Mesmo na correria. Então, assim, nos dê a oportunidade de continuar o progresso em nossa cidade. Você que me conhece, sabe da minha luta em prol de um objetivo que é um povo. Nos dê a oportunidade de estar na Câmara Municipal representando mais uma vez a nossa cidade. Você digitando 44555, Carlos da Liga, e digitando 44, Diego Sorgato, para prefeito, e também Télio Rodrigues para vice-prefeito. Obrigado a você que confiou no nosso trabalho durante esse tempo. A minha palavra é de gratidão e de lutas constantes para frente para representar muito bem a nossa população. Vamos quebrar o gelo. Complete a frase. Não vivo sem? Meus filhos. Meu maior sonho é? Trabalhar. Quando estou em família, eu amo? Todos. Meu melhor amigo é? Leão, meu cachorrão. Minha melhor amiga é? Sem dúvida, minha esposa. Odeio comer. Piqui. Me desculpe os goianos. Eu tenho que ser Não coerente. aprendi. Camarão. Nas horas vagas, eu? Gosto de ver o Vasco. Já acordei no meio da noite e fui à geladeira? Tomar suco de maracujá. Quer me ver irritado? Fale mal da minha família. Quer me ver feliz? Fale bem da minha família. Choro fácil quando? Emocionado. Se fosse um animal, que animal você seria? Amo cachorro, seria um cachorro. Mas não era um cachorro estrambólico, era um cachorro... Era um caramelo. Exatamente. Se você pudesse viver no Amélia corpo... souber que eu queria ser um cachorro. Se você pudesse viver no corpo de uma outra pessoa por um dia, de quem você viveria? Nossa, que duro, hein? Só reprisa para mim? Se você pudesse viver no corpo de uma outra pessoa por um dia, você viveria no corpo de quem? Santiago, meu neto. Uma saudade. Minha mãe. Uma viagem que marcou muito a sua vida. Ilhéus. Qual o seu maior orgulho hoje? Meus filhos, meus netos. Qual o seu maior medo? De perdê-los. Como você se vê daqui a 10 anos? Maduro. Time do coração. Vasco. E como é que está o seu time para encarar esse pleito eleitoral? Preparado. Motivado. Com dever cumprido. E pronto para pedir votos. Você tem haters na internet? Pessoas que destilam ódio gratuitamente, que falam mal de alguma publicação sua? Não, não tem. E tenho pessoas, rapidinho, pode, né? Sim. Que às vezes você posta asfalto, ele fala assim, por que não tem um posto de saúde? Essas contrariedades, mas de agressividade, não. Você consegue diferenciar a sua vida política da sua vida pessoal? Sim. Carlos da Liga é
está vereador e é microempresário. Complete a... Perdão. Eu falo uma palavra para você, você diz o significado dela para ti em outra. Deus. Amor. Família. Bem. Amigos. Convivência. Paixão. Futebol. Um filme. Meu Deus. Titanic. Maravilhoso. Uma música. Reggae. Cidade dos sonhos. Buenos Aires, na Argentina. Um cantor. Roberto Carlos. Uma cantora. Cyndi Lauper. Um vício. Comer. Uma frase que te representa. Medo de comer. Se hoje fosse o seu último dia de vida, o que é que você faria quando saísse daqui? Beijava muito. Vamos lá. O que você acha da inteligência artificial e de qual forma o município poderá usar da inteligência artificial para beneficiar os diversos órgãos que tem nas pastas, por exemplo, na saúde, na educação e etc e tal. Porque hoje a inteligência artificial ela está sendo utilizada em tudo. Você considera como uma pessoa politizada que o nosso município precisa rever alguns pontos do que foi papelzão e hoje trazer a inteligência artificial, puxar mais para cá, para pertinho da gente, a tecnologia e utilizar em prol do bom desenvolvimento da cidade? Passou da hora, né, de modernizar, né? E apesar que já modernizou bastante. Né? Muita coisa. Muita coisa. Então, mas ainda existe a possibilidade de modernizar mais ainda. Tirar o analógico e trazer para... Sim. Exatamente. Como aqui quem pergunta não só é o Oceano, você tem direito a fazer 3 perguntas daí para cá. Deixa eu pensar. Para a gente finalizar que estamos na reta final. Rapidinho. O que acha do governo municipal? Diego Sorgato? Sim. Sou muito suspeito a falar, mas também tenho que mencionar o meu lado político e não somente na questão do voto, mas na questão também de uma fala bem parafraseada. Diego Sorgato é um cara que é muito bem pensado, que quando a gente faz uma frase entre amigos, imaginando o que ele pode fazer, ele já vem com aquilo feito. É um jovem muito visionário, Sim. É um jovem que é muito criticado no momento que ele lança algumas situações, algumas visões, mas que quando os anos se passam, as pessoas percebem que ele já estava pensando anos lá na frente. Verdade. Então, falar dele para mim é só admiração. O que acha do nosso distrito do Ingá? O distrito do Jardim Ingá é uma grande potência na questão da economia, o comércio de lá, ele é uma potência, as pessoas do Jardim Ingá são pessoas acolhedoras, o Jardim Ingá ele é riquíssimo na multifuncionalidade culturalmente falando, tem pessoas que toca, canta, dança, compõem, o Jardim Ingá é muito rico. O Jardim Ingá realmente é um distrito com uma característica de município, mas que soma com o nosso município. A gente pode dizer que Lusiânia ela tem realmente 2 metades do coração que quando se junta forma realmente um lugar incrível. Sonho político. Se eu tenho? Eu acho que o maior sonho político que um ser humano pode ter é compreender a importância dela na sociedade e você trabalhar da sua forma, onde você está, a conscientização na cabeça das outras pessoas e fazer elas compreenderem que a política não se faz somente daquelas pessoas que foram eleitas democraticamente para serem titulares de uma cadeira, mas você ir na sua casa, você no seu trabalho. E o sonho político é um sonho que é coletivo. Eu não posso trazer ele para a minha vida e dizer assim, eu tenho um sonho de ser vereador. Contribuir nos bastidores é muito gostoso. Você participar de uma articulação para uma outra pessoa, você somar junto com o sonho de uma outra pessoa que passa a ser o teu também. Então, respondendo a sua pergunta... Que não deixa de ser político. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, sonho político é que as pessoas consigam
visualizar a política com outros olhos e perceber que ela existe dentro da sua casa, quem manda, quem obedece. É importante o respeito pela Exatamente. política e que os nossos jovens, que você pai, você mãe, você jovem, comece a olhar a política com outros olhos. Porque a partir do momento que você olha a política com um olhar diferenciado, você tem um futuro na sua cidade com perspectiva de melhorias, porque você votou consciente, você analisou, você realmente fez o papel do cidadão. Foi lá e escolheu corretamente quem de fato merece o teu voto de confiança. Eu queria muito agradecer a tua amizade, o teu respeito, que eu passei a admirá-lo e dizer que o trabalho produzido com muita criatividade nos trouxe a realidade de um município, né? Assim, tudo importante, tudo maravilhoso, bem trabalhado, bem bolado. Então, você é um profissional de alta capacidade. Eu quero muito te agradecer pela oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho da minha história. Espero ter contribuído aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Querendo ou não, gente, aqui também emociona e dá nervosismo também, tá? Às vezes a gente fica aqui buscando as palavras, porque realmente quem está assistindo nem imagina quanto que dá uma pressão psicológica aqui, sim, na hora que você está sendo entrevistado aqui. Nada daqui é montado, aqui é E nada tem corte. E tudo espontâneo, aqui é perguntas e respostas espontâneas. Eu fiz questão de não mandar nada aqui de perguntas para que a gente tivesse, de fato, a realidade, né, desse bate-papo maravilhoso. Quero só te agradecer, desejar que Deus te abençoe, abençoe sua família, abençoe sua equipe, abençoe realmente todo o seu trabalho, continue te dando discernimento para que você continue sendo essa pessoa incrível na sociedade, no mundo político. Tem aquelas pessoas que têm falta de afeto pela nossa existência, pelo nosso trabalho, mas para essas pessoas a gente deseja muita sorte, muito amor, muita alegria, porque quando liberar endorfina, serotonina nesse corpo, nesse organismo, elas serão mais felizes. E realmente é o que eu posso te desejar. Muito obrigado. É uma caminhada nesse pleito eleitoral de sucesso, que Deus te abençoe. Eu acredito que serviço prestado tem, agora é só arregaçar a perna da calça soladinho, e atrás de voto. Eu queria só aproveitar para finalizar, dizer a você que está nos assistindo mais uma vez, que eu estou preparado para ser vereador novamente. Com muito respeito a toda a minha cidade, a toda a minha população, estou aqui com o meu nome à disposição, com o número 44555 e também o nosso prefeitão Diego Salgado 44. Muito obrigado a você mais uma vez que confiou e confia no nosso trabalho todos os dias. Você que está aí, vou ficando por aqui. Papo passa rápido, papo gostoso, mas a minha frase é a de sempre, que eu não sou nada sem você, assim como você não é nada sem uma outra pessoa, portanto ajude sempre ao próximo. Se você é um candidato a vereador, se você tem uma história bonita mesmo no anonimato, se você teve uma história de sucesso ou de fracasso que se superou, você poderá sentar aqui para papear comigo. Mas lembre-se de um detalhe, tem que vir preparado para contar a verdade, porque o que é verdadeiro motiva outras pessoas. Beijo no seu coração, até o nosso próximo papo de hoje. Tchau, tchau, e a gente vai ficando por aqui.